Mais um capítulo nessa história da discussão do saque aniversário, né, com relação a essa questão. Existia uma audiência pública marcada pelas comissões do Senado, Comissão do Trabalho, Comissão da Câmara, Comissão de Trabalho e também Comissão de Legislação Participativa, onde eles iam discutir essas mudanças propostas pelo governo, que está sendo enviada para o Congresso, que já vem sendo discutido há algum tempo. E ela era marcada para o dia 9, mas ela foi cancelada e nesse vídeo nós vamos falar a respeito dessa situação. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no nosso vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. E também vou deixar um link aqui na descrição do vídeo de uma solução que fala sobre sofás. Para quem tem gato ou cachorro, é uma boa solução. Inicialmente, nós temos que destacar aqui de forma resumida que o saque aniversário é aquela modalidade de saque que é opcional, que o trabalhador ele recebe, fazendo a opção, ele recebe uma parcela anual. Se for dispensado sem justa causa, ele recebe somente a multa dos 40%, isso tem sido objeto de discussão, nós vamos falar mais na frente do nosso vídeo. Se desistir, leva 24 meses para voltar à modalidade anterior, que é a modalidade de saque e rescisão, e também pode fazer a antecipação de algumas parcelas. Inicialmente, né, quando ele foi lançado, desde 2019, já havia discussões com relação se era bom ou não. Tinha trabalhador que se filiava a vantagem, a favor, tinha trabalhador que se filiava como se fosse desvantagem, não queria, era contra. E na verdade, aquelas pessoas que são a favor, elas dizem que aquilo ali seria um 14º salário, mais uma parcelazinha anual. Também ela não é obrigatória, ela é opcional, faz quem quer. E outras coisas também são a questão da correção, que esse dinheiro ficaria lá e você pode utilizar ele, inclusive sacar para fazer outras coisas. Isso é uma opinião, de um lado dos trabalhadores. Do outro lado dos trabalhadores, a maioria das pessoas entende que é ruim você ser dispensado sem justa causa. E aí, na hora de você fazer o recebimento, você recebe só a multa dos 40%. O pessoal é contra isso. Na verdade, também tem uma outra situação que as pessoas que são contra falam, é que essa antecipação é um empréstimo consignado, é verdade. E que o trabalhador ele não tira o valor total, ele acaba perdendo o valor de juros, isso é verdade também. Então temos as duas situações, tá? Trabalhadores a favor, trabalhadores contra. Isso desde 2019, volto a ressaltar aqui. Agora, com a mudança do governo, agora em 2023, logo no início de governo, com 3 meses, o ministro do Trabalho ele se manifestou em entrevista dizendo que iria acabar, iria extinguir com o saque aniversário. Lá deu as suas razões, né? Diz que isso esvazia, tira a liquidez do fundo, e o fundo é utilizado para determinadas situações, como nós estamos sempre falando aqui, para construção civil, para financiamento de casa própria, etc, etc, etc. E que isso ia acontecer de imediato. Todavia, isso teve alguma repercussão, não foi tão favorável assim, porque como nós falamos anteriormente, existe uma discussão e existe dois lados, né? Inclusive, essa discussão também, ela ecoou lá no Congresso. Recentemente, ele teve uma mudança, né, com relação ao governo, a essa vontade de terminar, de acabar, de extinguir com o saque aniversário. Fizeram um projeto de lei enviando com uma alteração significativa no sentido de quando você fosse dispensado, se você fosse optante pelo saque aniversário, você poderia sacar tudo. Mas isso está entrando em discussão, isso é um projeto de lei que vai ser votado. Inclusive pode ser alterado, pode sofrer alterações e tudo mais. O fato é que o governo ele manifestou a vontade de reter mais dinheiro no fundo de garantia. Isso aí a gente sabe que cada um, seu cada um. Todavia, os trabalhadores vivem dizendo e vivem reclamando que o fundo de garantia é deles e que eles devem dispor, isso também é uma outra discussão mais antiga, devem dispor da maneira que eles entenderem melhor para eles. E a gente tem que dar essa oportunidade dos trabalhadores resolverem e decidir isso. Uma outra questão também é que a questão do FGTS vem sendo discutida lá desde 2013, uma correção para aquelas pessoas que tinham saldo do FGTS naquela época e até agora. Naquela época, de 2013 até agora, o fundo de garantia, por conta dos índices de correção, eles vêm tendo prejuízo com relação à inflação. E essa ação no Supremo, ela visava corrigir isso, inclusive, que era o principal, fazer pagamento de atrasado para aquelas pessoas. Isso era que os trabalhadores esperavam.
que esse julgamento fosse fazer justiça no sentido de reconhecer a perda inflacionária, modificar os índices de correção e efetivamente pagar os valores que os trabalhadores perderam ao longo dos anos. Porém, o que aconteceu no início de julgamento foi que o ministro relator, ele decidiu por uma correção que não foi a que foi pedida, mas uma correção com base na poupança, que já melhora muito a perda inflacionária. O grande problema da questão é que essa correção foi fixada como posterior à decisão do Supremo. E aí isso acaba praticamente com a retroatividade, mesmo tendo disposto lá, muita gente reclama que eu não falei, que foi jogado para o Congresso e tudo mais, mas o que o pessoal queria era resolver isso na Justiça. Por isso, porque se o Congresso tivesse que resolver, já tinha resolvido isso. Então, se busca a Justiça para resolver falhas que não existem no ordenamento jurídico, para eles poderem resolver isso. E aí devolveram isso para o Congresso com relação à questão da retroatividade. Mas temos vídeo falando a respeito do canal e vai surgir julgamento, isso ainda não terminou, foi pedido vista, isso vai voltar a ser julgado uma outra hora e vai se discutir toda essa questão. O fato é que por esses motivos, né, os trabalhadores eles precisam ser consultados para eles entenderem o que é melhor para eles. Essa audiência pública era uma oportunidade que a Câmara ia dar no sentido de ouvir, né, os vários interlocutores, governo, deputado, povo, tudo mais, trabalhadores, no sentido de entender qual seria o melhor para os trabalhadores e principalmente ouvindo a parte interessada, que é os trabalhadores, que são efetivamente os donos dos valores que estão lá. E você, o que você acha? Manifeste sua opinião aqui nos nossos comentários, nós gostamos de ver o pensamento, seja a favor, seja contra, não importa, importa é que você fale, porque é por conta da manifestação dos trabalhadores que nós vamos entender, né, inclusive o Congresso, né, que ele representa o povo, entender qual é a melhor opção para aquelas pessoas que são detentoras do direito. Um grande abraço e até o próximo vídeo.